Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 31 desse estudo Refletindo Kardec, que trazemos sempre com o apoio, com a divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Nós estamos nesses nossos últimos programas estudando os princípios básicos da doutrina espírita. Não digo bem estudando, na verdade o que nós podemos trazer aqui é uma rápida orientação para você que busca o conhecimento da doutrina espírita e trazendo alguns conceitos, algumas informações, algumas anotações de Allan Kardec a respeito de temas relacionados ao nosso dia a dia. Vimos na semana passada a conceituação de Deus trazida pelos Espíritos como a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, e, consequentemente, esta causa primária, esta inteligência suprema, ao criar os Espíritos, não poderia nos dar uma vida finita, não poderia nos dar algo que fosse tão curto para alguns, como nós observamos, tão longa para outros, tão sofrida, tão benéfica, tão salutar para alguns e tão deficiente para outros, sem que isso tivesse um motivo, uma explicação. E claro que isso encontra resposta no princípio da imortalidade da alma, que vai se ligar ao princípio seguinte da reencarnação. Mas a respeito da imortalidade da alma, nós precisamos nos convencer, através desse raciocínio, da reflexão que Allan Kardec nos convida, a fim de que, a partir disso, concebendo Deus como Criador e nós como as suas criaturas, nós possamos ter uma concepção maior sobre a nossa finalidade de estarmos reencarnando várias vezes. E Allan Kardec dirá, já na introdução de O Livro dos Espíritos, trará uma conceituação tripla apresentada pela filosofia, pelas religiões, sobre a alma. E é bastante importante a gente compreender essa concepção de alma a partir do ponto da doutrina espírita. Então ele inicia dizendo: segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal, do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Vejamos que Allan Kardec elenca aqui três possibilidades de pensamentos, ou talvez os três mais predominantes, no qual o primeiro deles entende a existência da vida como esta finitude que se encerra no momento da morte do corpo físico. Então a alma, teria uma existência limitada e representa esse puro materialismo, quer dizer, não existe nada além do que nós podemos ver enquanto encarnados. A segunda teoria nos dá a ideia de virmos de um todo e, após a morte do corpo físico, voltarmos a esse todo, voltarmos a ter essa unidade de espírito. Existe um espírito universal do qual nós somos apenas uma pequena porção. E a terceira teoria, que é esta que nós, dentro da doutrina espírita, estudamos, e que foi informada pelos espíritos, é da individualidade dos espíritos. Então nós, embora sejamos criados por Deus, temos vindo desta criação universal, mas temos individualidades. Somos seres individuais com possibilidade de conhecimento, de aperfeiçoamento próprio de cada ser. Claro que a partir daí,
as perguntas que serão formuladas no Livro dos Espíritos vão nos esclarecer a respeito do princípio espiritual e até nos fazer uma distinção muito interessante sobre alma e sobre espírito. Lá na questão 134, Kardec vai perguntar aos espíritos da codificação: que é a alma? Vejam que é interessante porque ele faz a pergunta da mesma forma que fez no início, que é Deus. Então ele pergunta: que é a alma? E eles respondem: um espírito encarnado. Kardec pergunta novamente: que era a alma antes de se unir ao corpo? E eles respondem: espírito. Kardec insiste: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? E eles respondem: sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então, em síntese, enquanto estamos encarnados, alma. Quando retornamos à vida espiritual, espíritos. Apenas para fins didáticos. Mas o fato é que concluímos dessas anotações que sim, existe algo além disso que nós vemos no nosso corpo físico. E neste momento, chamamos de alma, mas retornando ao mundo espiritual, seremos os espíritos. Nesta obra, O que é o Espiritismo, e que eu recomendo a você, se está tomando os primeiros contatos com a doutrina espírita, fazer uma leitura, porque aqui estão estampados todos os princípios básicos da doutrina e todas as informações necessárias àquele que toma o primeiro contato com o Espiritismo, e também uma forma de nós indicarmos a alguém que queira conhecer o Espiritismo, como o próprio título diz, O que é o Espiritismo. É uma obra que Kardec condensa todas as informações que nós precisamos para compreender e iniciar os estudos dessa doutrina. Lá no capítulo 2, em que ele denomina de noções elementares do Espiritismo, e no item 7 dos Espíritos, ele faz a seguinte anotação: os Espíritos não são, como frequentemente se imagina, seres à parte na criação. São as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos, despojados do seu invólucro, do seu envoltório corporal. Então, aqui ele vem sintetizar aquilo que está estampado lá no Livro dos Espíritos. A alma é um espírito temporariamente habitando um corpo físico. Mais adiante, no item 13, ele vai dizer assim: a morte do corpo livra o espírito do envoltório que o amarrava à terra e o fazia sofrer. Uma vez liberto desse fardo, ele não tem mais que seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. Vejamos então que, a partir desses dois princípios já estudados, nós já adquirimos uma certa ideia do que é que nós somos. Deus, a inteligência suprema, nos criou como espíritos e nos permite, por algumas tantas vezes, ocuparmos um corpo físico que vai variar de acordo com a nossa necessidade, de acordo com cada oportunidade ou tarefa que tenhamos naquela existência, e através deste corpo físico nós vivenciaremos as situações do dia a dia, nós aprendemos, as nossas oportunidades de crescimento se dão em muito, claro que no plano espiritual também, mas em muito enquanto estamos aqui encarnados, no contato com as dificuldades. Então, o espírito é imortal, ele ocupa temporariamente o corpo físico, e quando está nessa condição do corpo físico, ele pode ser chamado de alma. A maioria das doutrinas reconhecem a existência dessa alma,
mas algumas delas não entendem essa imortalidade da alma, de que nós continuaremos vivendo. E isso nos leva ao terceiro princípio básico, o da reencarnação, ou pluralidade das existências. Se nós somos espíritos ocupando temporariamente corpos físicos, quantas vezes nós teremos que reencarnar? Como afirmar que realmente nós estamos nesse processo da reencarnação? Existem provas da reencarnação? Será que nós podemos conhecer, nos é dado saber o que já fomos, quantas existências já tivemos no passado? Isso nós veremos na semana que vem, no nosso próximo programa desse estudo Refletindo Kardec. E eu convido você a compartilhar com seus amigos, com aqueles que estão interessados em estudar a doutrina espírita, não apenas este programa, mas todas as oportunidades que são divulgadas nas páginas da Cefam, porque o nosso objetivo é estudar a doutrina espírita, compartilhar os conhecimentos do espiritismo, sendo que o nosso propósito maior enquanto encarnados é a nossa elevação moral. Que Deus abençoe a sua semana, que Jesus ilumine o seu lar e possamos nos encontrar novamente na próxima sexta-feira. Tchau!